a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista.
alegre estou. Ainda que a terra não floresça mais, ou a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, nessa noite onde nós vamos estudar a palavra de Deus, onde vamos falar sobre um tema muito importante, que é família, e o título desse estudo é Família, Presente de Deus. Então nós vamos ver a importância da família,
um assunto que muitas vezes tem ficado esquecido, muitas vezes tem ficado em segundo plano, mas a família é algo que é importante para as nossas vidas e principalmente a família, ela está no coração de Deus, foi Deus quem projetou a família e nós vamos falar muito sobre essas questões de família. Mas antes eu gostaria de orar, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Quero agradecer você que está conosco nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar você de maneira especial. Então eu gostaria de orar nesse momento, você que está conosco pela primeira vez, pela segunda vez, seja bem-vindo, que Deus possa estar falando ao seu coração e que Deus possa estar trabalhando na sua vida e na vida da sua família. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento e em nome de Jesus, o Senhor vai falar conosco nessa noite. Deus querido, nós queremos te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de entrar na tua presença, de poder falar com o Senhor. Queremos pedir ao Pai que venha nos abençoar nessa noite, onde vamos falar de um assunto tão importante que é a família. Que o Senhor possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, porque nós estamos, Senhor, prontos para ouvir aquilo que é a vontade do Senhor. Sabemos, ó Deus, que esse assunto é um assunto tão importante, porque o Senhor é o Deus que criou a família. Por isso, Pai, nós queremos, no nome de Jesus, estar falando aquilo que é a vontade do Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida para ser um canal de bênção para os irmãos. Que o Senhor possa usar a minha vida para que, através das minhas palavras, as pessoas possam compreender aquilo que o Senhor quer dizer para cada uma delas. Eu quero me colocar à disposição do Teu Espírito Santo. Peço a Deus que o Senhor faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, que Deus possa falar conosco nessa noite. E eu gostaria de deixar um texto para nós usarmos como o texto base do nosso estudo nessa noite, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10. E eu quero ler a partir do versículo 7. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 7, que diz assim: Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, falando a respeito de casamento, falando a respeito de família, falando a respeito da união de um casal, onde a partir dessa união é que se forma ou começa a se formar uma família. E quando nós falamos de família, nós vamos ver que várias coisas têm acontecido nesses últimos tempos, principalmente relacionado à família. E nós precisamos tratar algumas coisas que são muito importantes, precisamos falar sobre algumas coisas que são fundamentais para que a família seja uma família abençoada. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a família é um projeto de Deus. Deus criou a família. Muitas pessoas, muitas instituições, elas têm colocado o casamento, a família, como uma instituição falida, como uma instituição que não tem valor. Mas isso é mentira, porque a instituição mais valiosa que nós temos é a família. A instituição mais importante que nós temos é a família. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a família, ela é um propósito de Deus, a família, ela está no coração de Deus, a família foi o fruto de um sonho de Deus. Então, quando nós vemos isso, nós vamos entender por que o diabo, Satanás, ele luta tanto para destruir a família. Porque a família é algo que Deus planejou. Então, meus queridos, muitas vezes as nossas famílias, elas vão sofrer ataques do inimigo em várias áreas.
para tentar destruir o bem mais precioso que nós temos depois da nossa salvação. Em primeiro lugar, o bem mais precioso que nós temos é a nossa salvação. Segundo, é a nossa família. Por quê? Porque quando tudo der errado, quando tudo estiver complicado, quando tudo estiver de maneira terrível, nós podemos contar com a nossa família. Então a família é algo maravilhoso, a família é uma instituição que nós devemos lutar para preservar, porque Deus ama a família. Deus ama a família e a família deve estar unida em torno do Senhor Jesus. Mas para que nós possamos entender sobre família, nós precisamos primeiro entender a formação da família. Nós vamos falar sobre família, mas precisamos entender sobre a formação da família. E aí quando nós vemos, a história da família, ela começa quando Deus criou o homem e depois Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele fez para o homem uma adjutora, uma ajudadora que pudesse ser igual a ele, que pudesse estar ao lado dele, para que o homem pudesse ser feliz. Então, a história da família começa na criação do homem e da mulher, quando Deus ele coloca Adão e Eva, e Deus faz esse primeiro casamento, esse primeiro relacionamento, onde a aprovação de Deus para esse casal e esse casal formaram então a primeira família. Ora, nós precisamos entender algumas coisas para que a gente possa entender a questão de família. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus criou o homem e criou a mulher, mas eles são diferentes. Ou seja, existe uma diferença na formação física, na formação psicológica, na estrutura física, na estrutura psicológica do homem e da mulher. Então Deus fez Adão, tirou Adão, fez Adão do barro e quando ele estava moldado, Deus soprou na narina dele o fôlego de vida. Então Adão foi tirado do barro. E depois Deus dá um sono profundo para Adão e tira da costela de Adão a sua mulher. Olha, a primeira diferença já começa aí. O homem foi feito do barro e a mulher foi feita da carne. E com estruturas físicas, emocionais totalmente diferentes uns dos outros. Basta a gente entender que o homem e a mulher, eles têm várias características diferentes, começando pela estrutura física. O homem, normalmente, ele é mais forte do que a mulher. Normalmente, até a composição física do homem é mais forte do que a da mulher. Outras características que nós vemos, o homem, ele é racional, ele pensa mais. A mulher, ela é mais intuitiva, ela é mais emocional. Então, ela sente mais. Então, enquanto o homem ele pensa mais, ele é mais racional, o homem está preocupado com coisas que vão manter a sua família bem assistida, materialmente, espiritualmente. A mulher já é mais intuitiva, a mulher já sente coisas que o homem não consegue sentir muitas vezes, exatamente por essa diferença. Uma outra diferença que nós vemos, o homem é mais voltado para as coisas materiais e a mulher mais para as coisas espirituais. Quer ver uma coisa interessante? Uma pesquisa que foi realizada há algum tempo atrás mostra que a maioria das igrejas são mais frequentadas por mulheres, exatamente por causa dessa situação da mulher ser mais espiritual do que o homem. Uma outra diferença, o homem ele é mais grosseiro, no sentido de falta de percepção. A mulher ela já é mais afetiva. Então, nós vamos vendo algumas diferenças entre o homem e a mulher. Então, quando Deus criou o homem e a mulher,
né, e os colocou juntos naquele jardim, para que eles pudessem estar juntos, andando na presença de Deus. Então, quando nós falamos de família, nós precisamos necessariamente falar de casamento. Uma família só se constrói, né, nos moldes que a palavra de Deus ensina para nós, através do casamento. E quando nós falamos de casamento, então nós falamos sobre a criação do homem e da mulher, a diferença do homem e da mulher, e vamos falar, né, um pouco sobre a questão do casamento. Então, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, é porque nós, homens, seres humanos, nós nascemos para viver em comunhão uns com os outros. Nós nascemos para viver em comunidade. E a primeira comunidade que nós precisamos viver é família. Então, o casamento, ele é o ponto de partida para se iniciar uma família. E quando nós falamos do casamento, nós vamos falar sobre algumas coisas também que nós precisamos entender. Ou seja, o casamento, ele é algo que Deus fez. Ele é algo que Deus realizou. E quando nós falamos de casamento, nós estamos falando sobre uma instituição que foi criada para abençoar as nossas vidas. Irmãos, ninguém se casa para ser infeliz. Eu já fiz vários casamentos. Eu não sei nem quantos casamentos, mas eu nunca vi alguém chegando falando, pastor, eu quero casar porque eu quero ser infeliz. Isso não existe. Pastor, eu quero casar porque eu quero acabar com a minha vida. Eu quero casar porque eu quero destruir a minha vida. Isso não existe. Nós casamos para ser felizes ao lado da pessoa que nós amamos. Então, não existe a questão da pessoa casar para ser infeliz. Pelo contrário, nós casamos para que possamos, ao lado da pessoa que amamos, ser felizes. E o casamento, ele tem algumas características que nós precisamos entender, né? A primeira, nós já falamos, ele foi criado por Deus. Primeira pessoa que realizou um casamento na história da humanidade foi Deus. Ele casa Adão e Eva e eles iniciam ali uma família. Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o casamento, ele, segundo a palavra de Deus, deve ser insolúvel. Ou seja, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós vemos que muitas vezes casamentos têm sido desfeitos, casamentos têm sido destruídos, muitas vezes por causa de problemas que nós não conseguimos administrar. Estar casado com alguém significa que nós devemos administrar várias situações. Nós devemos administrar vários momentos em que o casal vão passar. Se os dois estão ali casados, eles devem estar juntos em todas as situações. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Um dos exemplos é Jó. Enquanto Jó estava rico, enquanto Jó tinha saúde, enquanto Jó tinha bens materiais, a esposa dele estava junto com ele. No momento em que Jó foi tirado tudo dele, que Deus permitiu que Jó pudesse ficar pobre, ficar doente, a esposa dele vira para ele e fala o quê? Por que você não amaldiçoa esse Deus seu e morre? E ele diz para ela, olha, mulher, você fala igual uma louca, igual uma doida. Então, meus queridos, estar casado significa que nós devemos administrar situações que vão acontecer durante o nosso casamento. O casamento, segundo o padrão bíblico, ele deve ser indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. E quando o pastor Cláudio Duarte fala que até que a morte nos separe, é muito tempo. Nós estamos falando de 30, 40, 50 anos. Meus pais têm 54 anos de casado. Então, administrar problemas nesse período é uma coisa que nós realmente precisamos aprender. Porque casamento, quando nós falamos de casamento, que é o ponto inicial da família, nós estamos falando de relacionamento. E relacionamento é uma arte. Nós precisamos aprender a nos relacionar.
Por que que muitos casamentos eles são desfeitos? Né? Nós vemos vários motivos pelas quais os casamentos são desfeitos. Por exemplo, alguns motivos, né? Traição, né? Infidelidade. Né? Muitas pessoas chegam lá na igreja, diante do pastor, do padre, ou de quem quer que seja, chega lá e fala: olha, eu prometo ser fiel a você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Enquanto nós vivermos, eu vou ser fiel. Queridos, isso é uma aliança que é feita entre você, o seu cônjuge e Deus. Então, quando nós falamos que vamos ser fiéis à nossa esposa, né? As esposas vão ser fiéis aos seus maridos, é uma aliança que é feita entre os cônjuges e Deus. E muitas pessoas têm quebrado esse voto, têm quebrado essa aliança e têm destruído o casamento e, consequentemente, a família. Existem casamentos que são acabados, dissolvidos, por causa da incompatibilidade de gênios. Ou seja, isso é uma coisa que nós precisamos ver na época do namoro, do noivado. Né? Nós temos que entender se a pessoa ao qual nós estamos namorando, se a pessoa que nós estamos noivos, essa é uma pessoa que nós vamos ter condições de administrar os problemas que certamente vão aparecer. Então, o casamento, segundo o padrão bíblico, ele é insolúvel. Ele não deve ser desfeito. Então, quando nós lemos aquele texto, né, no início, Jesus estava falando exatamente isso para os seus discípulos. Então, nós precisamos entender que o período em que nós estamos casados com uma pessoa é um período que nós vamos ter que administrar momentos. Vamos administrar coisas ou momentos bons e momentos ruins. Um casal que tem aí 20, 30, 40, 50 anos de casado, pode perguntar para qualquer um deles, já passaram por várias e várias situações na vida, mas os dois sempre estando juntos. Porque Deus criou homem e mulher para que ambos pudessem andar juntos, para que ambos pudessem estar juntos. Não é? Então o casamento é relacionamento, e relacionar com alguém é algo que é uma arte, e nós precisamos realmente da graça de Deus, porque um dia o marido vai levantar e não vai estar muito bem, outro dia a esposa vai levantar e não vai estar legal, vai ter um dia que os dois vão levantar e os dois não estão legal. Então é questão de administrar. Para se manter casado, nós precisamos de entender algumas coisas, né? O dia que a esposa não está muito bem, nós precisamos relevar. O dia que o marido não está muito bem, as esposas precisam relevar. Né? Por quê? Para que possa ter um casamento abençoado. Primeira coisa que nós precisamos, né? Você que ainda não é casado, precisa aprender que não existe casamento que os dois casaram e foram felizes para sempre. Isso não existe, a não ser nos livros de história. Mas quando nós vemos a realidade do casamento, nós vamos entender o que é andar juntos, o que é estar juntos ao lado um dos outros. Então nós precisamos aprender isso sobre o casamento. O casamento, ele é relacionamento. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos, além dos nossos próprios problemas, né, nós temos um outro problema que é muito sério. O diabo, nosso adversário, Satanás, ele faz de tudo para destruir o nosso casamento. Satanás, ele vai fazer de tudo para acabar com o nosso casamento. Então, além de administrar os nossos problemas do dia a dia, nós ainda precisamos estar atentos para que Satanás não aproveite as brechas e destrua o nosso casamento. Então, meus queridos, quando nós falamos de família, e nós vamos falar, né, muitas coisas nesse estudo, eu creio que nós vamos ter que fazer de duas partes, né, como nós fizemos outro estudo, mas quando nós começamos a falar de família, nós precisamos falar primeiro de casamento, de relacionamento. E eu quero, né, compartilhar com vocês essa questão de estar casado. Meus queridos, quando eu falo que o diabo ele aproveita
as brechas para poder destruir o casamento, o diabo ele não brinca em serviço. O propósito dele é matar, roubar e destruir. E nós temos que estar vigilantes, maridos e esposas, para que nós não possamos dar nenhuma brecha para que o diabo venha e faça uma destruição no nosso casamento. Então, maridos, vamos estar atentos. Esposas, vamos estar atentas, né? Para que nós não deixemos brecha para o inimigo. Porque se ele achar uma brecha, podem ter certeza, ele vai entrar e vai arrebentar com o casamento. Então, nós vemos que a família, ela começa pelo casamento. E aí vem uma outra coisa importante, para se iniciar o processo de família. Aí vem os filhos, E os filhos são bênção de Deus. Os filhos são bênção que Deus deu para nós, para que nós possamos cuidar deles e depois devolvê-los para Deus. Quando nós somos pais, mães, nós vamos entender que os filhos são herança de Deus, Deus nos deu, e nós precisamos ensiná-los, orientá-los, porque depois eles vão ser devolvidos para Deus. É responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos. É responsabilidade dos pais estar junto dos seus filhos para poder ajudá-los. E quem tem filhos sabe que cada vez está mais difícil a criação de filhos. Cada vez está mais difícil. Por quê? Porque muitas pessoas têm sido usadas para estragar a criação dos filhos. Muitas pessoas e muitas coisas têm sido usadas para estragar a criação dos filhos. Só a gente fazer um paralelo. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, a questão do respeito entre pais e filhos é diferente do que é hoje. Quando chegava uma visita na casa da gente, nós saímos fora da sala, da onde que a visita estava, nem ousávamos chegar perto, porque sabíamos que ia dar problema. Nós, em hipótese alguma, intrometíamos no assunto dos nossos pais com as visitas. Quando a gente ia na casa de alguém com os nossos pais, a gente já saía de casa avisado: olha, não façam nada que não devam, porque senão vão apanhar. E o tempo passou e essas coisas mudaram, esses princípios mudaram. Nós vemos o quê? Hoje, a visita chega na casa das pessoas e os filhos atendem a visita, sentam junto com a visita, e quando o pai e a mãe falam alguma coisa, os filhos chegam e falam: não, isso é mentira. Não, pai, não é assim não. Então, é uma questão de mudança na situação que vivíamos antes e na situação que nós vivemos hoje. Então nós temos que entender isso, porque cada vez está mais difícil a criação de filhos, cada vez está mais difícil as famílias manterem os padrões dos quais nós fomos ensinados nele. Então nós temos que estar atentos a isso, porque família é algo que é bênção de Deus. Filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, meus queridos, quando nós falamos de criação de filhos, nós falamos de coisas que nós vamos viver, e o principal, que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Princípios da palavra de Deus que nós vamos ensinar para os nossos filhos, para que eles possam, mesmo indo trabalhar longe, mesmo indo estudar longe, eles terem no seu coração os princípios que nós passamos para ele. Mas, quando nós vemos a situação atual, nós temos um trabalho redobrado para ensinar para os nossos filhos esses princípios que foram ensinados para nós. Então, nós precisamos entender isso, porque os filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida, e nós precisamos cada vez mais estar apegados à palavra de Deus, estar apegados
aos princípios de Deus para ensinar para os nossos filhos. Porque um dia, quando nós não estivermos mais aqui, ou quando os nossos filhos estiverem longe, morando longe, trabalhando longe, estudando longe, eles vão ter no coração os princípios que nós passamos para eles. Então, nós precisamos pedir muito a Deus, orar, falar com Deus para nos ajudar, para nos dar sabedoria para poder criar os nossos filhos, né? Muitas pessoas falam, não, nós criamos filhos para o mundo. Não, irmãos, nós criamos filhos para Deus, porque foi Deus quem nos deu os filhos. E nós precisamos, né, nós temos a missão de um dia devolver esses filhos para Deus com aquilo que nós ensinamos e passamos para Ele. Então nós criamos filhos para a glória de Deus. Então, quando se fala de família, nós vamos falar sobre uma outra coisa muito importante. Nós estamos falando sobre casamento, né? Nós falamos sobre casamento, sobre filhos e falamos sobre a diferença das personalidades do homem e da mulher. E quando um casal ele se casa e começa ali uma família, precisa haver entre eles um ajuste. Por quê? Porque cada um vem de uma família diferente. Cada um vem de uma família com costumes diferentes. E aí quando os dois, né, o marido foi criado em uma família diferente da família da esposa, e quando os dois se casam, eles começam a entender como que funciona a família de cada um. E para que haja um casamento abençoado, é necessário que exista um período de adaptação, um período de ajuste. Por quê? Porque a família do marido foi criada de uma forma. Algumas coisas que se fazem na casa, ou que se faziam, né, na casa do marido, não se fazem na casa dos pais da esposa. Algumas situações que eram complicadas na casa do pai do marido, né, eram tranquilas na casa do pai da esposa. Então, quando os dois se juntam, eles vão entender, ou pelo menos deveriam procurar entender como que funciona essa questão de ajustar. Existe o ajuste financeiro. Quando a Bíblia fala deixará o homem seu pai e sua mãe, né, quando fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso está falando sobre um deixar físico, né, geográfico, está falando sobre um deixar financeiro, está falando sobre um deixar no sentido não de abandonar, mas no sentido de ter novas responsabilidades. Então, para que isso aconteça, é necessário que eles tenham um período de ajuste, que é algo, às vezes, muito complicado, né? Eu vi há um tempo atrás que muitos casais, né, não sei o número correto, não me lembro o número correto, mas muitos casais se separam, prestem bem atenção nisso, no primeiro ano de casamento. Por quê? Por que muitos casais se separam no primeiro ano de casamento? Porque nesse período de ajustes, eles não conseguiram se adaptar um ao outro. E isso é um negócio muito complicado. Então nós precisamos, né, para que haja um ajuste, para que haja um entendimento entre um casal que se casou agora, né, que está conhecendo um ao outro, é necessário que haja paciência, né? Tem que ter paciência, né? A esposa vai fazer coisas que o marido não gosta, mas para ela era normal. O marido vai fazer coisas, né? Vai falar coisas, vai ter atitudes que para ele é normal, mas que para a esposa é um absurdo. Então o remédio para isso é ter paciência. Porque quando há um desentendimento entre marido e mulher, a primeira coisa que o diabo sopra no ouvido é, olha, cada um vai para um lado, cada um vai cuidar da sua vida e está tudo resolvido. Isso é uma mentira do diabo. Então, para que haja um ajuste legal, para que haja um ajuste onde o marido e a mulher tenham um casamento abençoado, é necessário paciência. É necessário, muitas vezes, meu querido, relevar algumas situações. Toda pessoa que quer levar
a ferro e a fogo, né, como eles dizem por aí, ele vai se estrepar, porque não funciona desse jeito. Nem o marido pode levar a coisa a ferro e a fogo, e nem a mulher, porque há uma necessidade de que tanto o marido quanto a mulher, eles possam ceder em alguns pontos. Eles possam ceder em algumas situações para que o casamento seja um casamento abençoado. Então precisa de paciência, precisa de relevar algumas coisas, mas principalmente precisa de oração. Marido e mulher precisam orar uns pelos outros, precisam orar em favor um do outro. Quer ver uma outra coisa que destrói, arrebenta com o casamento? É a questão financeira. Não é? Por quê? Todo casal, ou pelo menos a maioria dos casais, no início do casamento, vão passar aperto financeiro. Vão passar situações complicadas na área financeira. Né? Às vezes, o pai da noiva, ele tem condições de dar para ela aquilo que o marido não vai ter. E aí já começam os problemas. Né? Ela vai começar a comparar. Né? Vai começar a dizer, olha, lá na casa do meu pai eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e você não me dá isso. Às vezes pode ser o contrário. Né? O marido tem lá uma situação financeira muito melhor do que o do pai da moça, e ela começa a se sentir humilhada. Né? Os dois precisam administrar o dinheiro que entra para poder ter um casamento abençoado. Porque, irmãos, são muitas coisas que vão fazer com que o ajuste do casamento ele seja realizado. Né? Nós estamos falando de área financeira. Né? Às vezes a mulher, né, ela gostava de gastar, às vezes até o que não tinha. E quando ela casa, o marido falou, opa, pera aí, nós não podemos fazer isso. Então a mulher já vai ficar chateada. Muitas vezes é o contrário. A mulher é mais controlada e o marido é mais mão aberta. E aí ele vai gastar com o que não dá, com o que não pode. E aí a mulher vai ficar passando apertada. Então são situações que no início do casamento devem ser ajustadas para que a família não seja prejudicada. Então, quando nós falamos de família, que é um presente de Deus e realmente nós precisamos falar que a família ela começa no casamento, né? No casal, com seus ajustes. Então, nós precisamos entender bem essa parte para que nós possamos entender, né, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, para que nós possamos ter uma família abençoada na presença de Deus. Então, meus queridos, o casamento, né, ele é o ponto de partida para a família. Ele é o ponto de partida para que possamos ter uma família bem ajustada e uma família abençoada. Então, na próxima semana, né, eu vou falar sobre alguns pontos já diretamente agora ligados à família, que são o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, né, o modelo que a palavra de Deus nos mostra, para que possamos ter uma família abençoada. Então, se você deseja ter uma família abençoada, se você deseja ter uma família ajustada, você não pode deixar de ouvir essas instruções que a palavra de Deus ela nos dá. Então, no próxima quinta-feira, nós vamos estar falando exatamente sobre essas questões familiares, né? O ajuste. Nós falamos do ajuste do casal e agora nós vamos falar do ajuste da família. Por quê? Porque tanto o marido tem as suas obrigações, quanto a esposa, não no sentido de ser escravizado, mas no sentido de cada um ter as suas responsabilidades. E quando nós cumprimos bem a nossa responsabilidade, né, nós vamos ter um casamento abençoado. Então, nós vamos, na próxima semana, falar sobre essa questão de ajustes dentro da família. Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa?
qual é o papel dos filhos, qual é o papel espiritual de cada um, né? Para que nós possamos, então, falar sobre essa questão muito importante que é a família. E nós vamos estar na próxima quinta-feira, então, concluindo esse estudo, que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, para que Deus possa nos abençoar a família, e eu sei que o Senhor vai fazer maravilha, o Senhor vai fazer grandes coisas por cada um de nós. Feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra, queremos pedir que o Senhor continue abençoando as famílias. Sabemos, ó Deus, que a família, ela é a célula mãe da sociedade e que através das famílias a sociedade ela pode ser ampliada. Mas sabemos, ó Deus, que nós temos um inimigo que tenta, Senhor, e que muitas vezes consegue destruir as famílias. Que o Senhor possa guardar e proteger cada família. Que o Senhor possa guardar e proteger cada um no nome de Jesus. Deus querido, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa abençoar os lares, que as famílias sejam, Senhor, abençoadas, que estejam voltadas, Senhor, para Ti servir e para Te adorar. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar o marido, a esposa, os filhos, e que cada família aqui representada, que seja abençoada para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, colocamos as famílias nas Tuas mãos, glorificamos o Teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Então, meus queridos, eu gostaria de dar alguns avisos antes de encerrarmos. O nosso primeiro aviso é que assim que nós terminarmos aqui, vamos estar postando lá no YouTube para que você possa estar revendo, ou você que não teve condições de ver todo o estudo, que possa ver, né? E com certeza Deus vai te abençoar. Então, assim que terminarmos, vamos postar lá no YouTube. Outro aviso é que no próximo domingo nós vamos estar aqui com o nosso culto, vamos estar louvando, glorificando o nome do Senhor, e Deus com certeza vai nos abençoar. Terceiro aviso, né, vamos permanecer em quarentena até que as autoridades possam estar liberando as pessoas para fazerem o que é necessário. Muitas vezes é complicado, muitas vezes é difícil, mas nós precisamos, nesse momento em que o mundo inteiro está passando por um momento difícil, nós precisamos estar confiando em Deus e também obedecendo às ordens das nossas autoridades, para que Deus possa nos abençoar. Um outro aviso especial também é que, se você deseja falar mais sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, eu estou à disposição, né, que o Senhor possa me usar para poder sanar a sua dúvida, e você pode entrar em contato comigo. O número do meu telefone é 987740591. 987740591. Então, você que deseja falar sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, pode entrar em contato comigo, não se acanhe, né? Nós estamos aqui prontos para te ajudar, para que você possa compreender melhor, né, as coisas do Senhor. Eu quero agradecer você que está nos assistindo pela primeira vez, pela segunda, você que está nos vendo aí, que Deus abençoe você, a sua família, que você seja abençoado pelas mãos poderosas do Senhor. Quero convidar você a espalhar essa notícia, né? Vamos convidar os amigos, vamos convidar os parentes, para juntos nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Falar do Senhor é sempre maravilhoso. Então, você que está nos assistindo, né? Depois vai lá no YouTube, né? Dê lá o seu like lá, que você possa estar sendo abençoado com a palavra do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe você, a sua família, no nome de Jesus. E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus.